E aí, pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai seguir aqui com o nosso projeto Stocks. E, bom, hoje a gente vai construir a primeira parte do servidor de server. Tá? A gente ainda não vai implementar o servidor. A gente vai criar um módulo que gerencia o estado desse servidor. Por quê? Eu quero que quando eu for criar o meu Gen Server não fique aquele amontoado de código que gerencia estado, que trata as questões dos callbacks, né? Eu quero uma construção bem simples no Gen Server. Toda a gerência de estado vai ficar responsável pelo módulo de estado do Gen Server, tá? No vídeo de hoje a gente vai tomar uma abordagem um pouquinho diferente dos vídeos anteriores. Por quê? Nos vídeos anteriores você deve ter percebido que a gente utilizou o TDD, né? A gente criava o nosso teste primeiro e depois a implementação. Eu já tentei gravar esse vídeo algumas vezes, para falar a verdade, e em todas ele ficou meio confuso. Então eu acredito que se a gente partir da implementação hoje, fique mais fácil, tá? Por quê? Vão ter uma série de detalhezinhos, né, de coisas que devem acontecer, coisas que não devem acontecer, que a gente vai supor para criar esse nosso estado. E eu acho que começar pela implementação, pelo menos mostrando os tipos e as especificações das funções, vai auxiliar a gente a criar os testes, tá? Então, eu vou definir todos os tipos, todas as especificações de função. Aí sim a gente vai para o teste, tá? Cria os testes lá com as regras que a gente quer e depois implementa de fato as especificações, tá? Vai funcionar mais ou menos desse jeito. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma nova pasta que a gente está criando na camada de infraestrutura. Eu vou criar aqui também uma pasta para o Gen Server, que vai ter tudo o que a gente precisa para o nosso Gen Server, inclusive a implementação dele. Vou criar aqui um arquivo chamado state.tx e a gente vai definir esse módulo agora. Pelo menos os tipos e as especificações, tá? Então, o que eu quero, né, ter nesse meu módulo aqui? Eu quero ter um tipo que vai representar esse meu módulo. Beleza? Muito parecido com o que a gente fez lá no domínio, no módulo stock. Então, o que eu quero que tenha no meu state? Tá? Eu quero que tenha uma ação. Tá? Então, cada Gen Server representa uma ação. Lembra? Isso lá no primeiro vídeo a gente discutiu que a ação seria uma entidade viva e cada ação seria um servidorzinho Gen Server. Beleza? Então, vou fazer o alias aqui para a gente ter esse tipo disponível aqui. Domain.stock. Então, eu vou ter um campo stock que vai ser do tipo stock. Eu vou ter também um campo chamado status, tá? Que vai indicar qual que é o status do meu estado. Né? E ele vai ter 3 status possíveis. Tá? Então, vou criar um novo tipo aqui, status, e a gente vai representar por átomos. Então, ele vai ter o estado initialized, ele vai ter o status uninitialized, e ele vai ter um outro status, que é o not dated, que vai indicar que o estado está, de certa forma, inválido, né? A gente tentou atualizar e não conseguiu, então o preço da ação está antigo. Isso serve para quê? Para quando o cara for consultar o nosso Gen Server, ele saber, olha, o preço dessa ação não foi atualizado, eu posso estar pegando um preço errado, então é uma forma da gente avisar quem está consumindo o nosso Gen Server, tá? Um status do tipo status. E vai ter uma questão aqui. A gente viu em gestão de dependência utilizando behaviors. A gente usou mock com o mocks. A gente também utilizou um container de injeção de dependência com as configurações da nossa application. Mas hoje eu vou ensinar para vocês uma nova maneira de você fazer injeção de dependência no Elixir. Ela é mais simples, porém ela vai ter, eu não vou dizer menos seguranças, mas você vai conseguir testar ela menos lá no teste, né? O mock, vocês lembram, a gente consegue testar quantas vezes foi chamado, se foi chamado, com que parâmetro foi chamado. Esse tipo de injeção de dependência, a gente só vai conseguir mudar o comportamento, mas eu, teoricamente, não vou ter certeza se aquela função foi chamada ou não. Então a gente vai fazer a injeção de dependência nesse cara aqui, utilizando funções de alta ordem, ou high order functions. Eu vou ter um tipo chamado price provider. Esse meu tipo aqui vai ser representado por uma função, e vai entrar o nome de uma ação, e vai sair um preço. Beleza? Esse tipo price provider é uma função, eu vou colocar ela dentro aqui do meu estado com o nome price of. Vai ser um price provider.
Então, esse aqui são todos os tipos, né, do meu estado, sendo que esse tipo T aqui é o que representa o meu estado de verdade. Tem que ter uma ação, tem que ter um status, tem que ter um price of, que é um price provider, que é uma função que, entrado um nome, sai um preço de uma ação. Beleza? Agora a gente vai definir apenas a struct desse módulo aqui. Tá? Então a gente viu que ele vai ter que ter um campo estoque, ele vai ter que ter um campo status e que ele vai ter que ter um campo chamado price of. Tá? Algumas coisas aqui interessantes, tá? O price of e a stock, eles não têm valor default. Tanto o status, ele pode ter um valor default sim. E o valor default dele é não inicializado. Tá? E eu também quero forçar que a minha estrutura tenha todos esses campos aqui. Então, olha, ele precisa ter uma estoque associada, ele precisa ter um price provider associado, que é o price of. E ele também tem que ter um status associado. Tem que ter todas essas chaves associadas. Como eu disse, definidos os tipos, definida a estrutura, a gente vai definir agora somente as especificações das funções. Então, eu vou ter aqui uma função chamada new. Tá? O que essa função vai ter? Ela vai receber um nome. Tá? E aqui, só para a gente ter aquela questão de alias também, eu vou colocar o name e o price aqui para a gente poder referenciar dessa forma. Então, ela vai receber o nome e ela vai retornar para mim um estado. Tá? É basicamente isso aqui que eu vou ter para esse cara. Só que eu também tenho que receber o price provider, né? Então, vou colocar aqui também que eu preciso receber um price provider. Especificação da função new feita, vamos para a especificação da nossa última função desse cara, que é, olha, eu criei um estado. Né? Lembrem-se que a nossa função ela vai ficar sempre sendo atualizada pelo preço. Então, eu preciso criar uma função update para esse estado. Então, vou criar uma função chamada update, que ela vai receber só um estado. Então, ela vai receber state.t e vai sair um state.t. Beleza? Vocês vão entender o porquê que o price provider está aqui dentro quando a gente implementar essa função update, tá? Então, vamos escrever os testes disso aqui. Então, aqui em teste, a gente vai criar uma nova pasta, infrastructure. A gente vai criar uma pasta também para os nossos testes em server. E aqui dentro eu vou criar o nosso teste, que é state_test.exs. Belezinha, vamos definir aqui o nosso módulo. Use xunit case. Belezinha. Vou fazer um alias já. Qual que é o alias? infrastructure.server.state. Que é exatamente onde esse cara fica. Vou pegar aqui as minhas duas especificações para a gente poder criar os testes também de forma relativamente tranquila. Tá? Então, nosso primeiro teste é um cara bem simples, que é create a new state. Tá? Esse cara tem alguma regra para criação? Não, eu preciso passar um nome e eu preciso passar um price provider. Tá? Agora, os casos de update. Tá? O que deveria acontecer? Né? Então, eu vou ter um teste, que é update state with invalid price. E aí vocês vão entender como é que eu vou passar um nome inválido se a minha função de update não recebe um preço. Como é que eu passo um preço inválido lá para dentro? Aí que eu vou mostrar para vocês como mocar sem usar o mocks. Tá? Então, vou ter também aqui um outro teste. Que é update with valid price. Tá? Vamos escrever o teste mais simples aqui por enquanto, que é criar um novo estado. Então, eu vou ter aqui um name, que é o Petri4. Eu sei que é um nome válido. E agora vem a questão interessante, que é como que eu defino o price provider. O price provider ele vai ser uma função que vai receber um name aqui para dentro, vai retornar um preço para a gente. Eu vou colocar aqui como 42. Na verdade, eu posso parametrizar isso aqui para ficar melhor. Então,
42.0. Vai retornar o price. E esse é o meu price provider. Então, vou ter aqui o meu state. Vai ser state new. State.new vai receber o nome e um price provider. Agora eu vou escrever o meu assert, tá? E aqui vai ter uma regra interessante, que é: eu quero que o meu state.status ele precisa ser igual a não inicializado. E vocês vão entender por que eu vou colocar não inicializado aqui. Tá? Mas isso vai ficar bem mais claro quando a gente estiver fazendo o vídeo da implementação do GenServer. Eu vou mostrar para vocês o porquê que a gente usaria o callback handle continue, beleza? Por enquanto, aceitem que o status, depois da criação do novo estado, é uninitialized, beleza? Uma outra coisa que eu quero é que... Aqui eu também vou criar uma stock. Então, sabe, 2 pontos, ok. Stock.new. Então, aqui eu também vou escrever um alias para o domínio. Alias domain.stock. Então, stock.new. Tenho que passar um name aqui e um price. Então, o state.stock ele tem que ser igual a essa stock que eu acabei de criar. Afinal de contas, a gente está criando com os mesmos parâmetros, né? O mesmo nome e o mesmo price. Beleza? Então, isso aqui é a criação de um novo estado. Escrevemos esse primeiro teste. Vou reaproveitar toda essa estrutura para os nossos testes de update. Tá? O que vai mudar aqui? Na minha função priceProvider, eu vou começar a retornar agora um preço inválido. Então, vou colocar aqui... Na verdade, eu nem vou... Como eu não vou comparar o priceProvider, eu vou pegar ele e colocar aqui dentro mesmo. Assim eu posso acabar retirando aquela linha de código. Beleza? Então aqui no priceProvider eu também vou pegar ele e colocar aqui dentro. Por que eu estou fazendo isso? Tá? Vou lá, vou criar a minha ação. Né? Vou criar o meu estado, na verdade. Quando eu criar o meu estado, por padrão, eu vou colocar o preço dele sempre igual a 0. Tá? Então, esse caso de teste aqui, ele deveria estar assim. Tá? Por quê? O método new do state vai me retornar uma estoque com o preço zerado. Beleza? Porque a gente vai ver que para a gente capturar o preço de uma ação, a gente precisaria acessar uma API externa. Por isso também eu estou colocando o status como uninitialized. Quando alguém for capturar esse estado lá no nosso servidor, ele vai saber, olha, essa ação ainda não foi inicializada, então o preço não está correto. É quase como se fosse o mesmo esquema do not updated. O cara vai ter na consulta o status not updated, ele não pode acreditar que aquele preço lá é o correto de fato. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente também poderia ignorar aqui a variável price. Tá? Não importa o valor que eu colocar aqui dentro, vocês vão ver que ele não vai ser utilizado. Tá? Já no caso do update, isso aqui vai ser utilizado. Então, vocês vão ver. Então, criei o meu novo estado. A gente sabe que durante a criação ele não vai executar essa função aqui. Né? Ou seja, a minha ação criada ela vai ter o preço zerado. Eu quero que quando eu fizer aqui o update, né, se o preço for inválido, ele tem que ser not updated. E por que eu estou colocando aqui a ação com o preço 00? Porque eu vou criar a minha ação, state.new, ela vai estar com preço zerado. E eu vou fazer um pipe disso aqui para state.update. E que esse pipe vai fazer aqui para mim? Só passar isso aqui para cima. Ficar um pouquinho melhor. Ele vai criar esse novo estado, em que a estoque vai estar com preço zerado. Quando ele executar o update, ele vai chamar essa função aqui. Só que essa função vai retornar um preço inválido. Ele não vai atualizar a ação. Então a ação vai ficar com o estado anterior. Só que ele vai atualizar o status para not updated. Tá? Agora aqui a gente vai ter o último caso, que é quando eu for atualizar uma ação e o preço for válido. Então, vou colocar aqui um preço 42.0. Vou criar aqui uma estoque com esse preço de 42.0.
Vou passar aqui para dentro o preço que eu quero retornar do meu price provider. Vou atualizar o meu estado. O que vai acontecer aqui? Ao invés de status not updated, ele vai ficar com status initialized. Tá? E a minha ação vai estar com o valor 42, porque ele vai ter executado aqui essa função do price provider. Beleza? Isso aqui talvez fique mais claro agora que a gente vai implementar as nossas funções. Então aqui eu posso retirar as nossas especificações. Espero não ter removido elas daqui, não removi. Então vamos lá, definir a função new. A função new recebe um nome e recebe um price provider. O que eu vou retornar aqui? Eu preciso criar um estoque. Então, eu vou supor que o nome que ele me passou já está correto. Por que eu vou supor isso? Porque aqui na assinatura de tipos eu coloquei nome.t e não string.t. Inclusive, é até uma questão interessante para a gente não colocar price.t aqui e colocar float. Tá? Porque a gente vai ter que validar o preço que está vindo do price provider. Logo, a gente não tem certeza se é um preço válido, então não faz sentido colocar price.t aqui. Mas voltando, vamos criar aqui a nossa estoque. Já estou supondo que esse nome foi validado. Então, estoque.new. Vou passar o name. E lembrem-se, estou criando uma ação com o preço zerado, que é o comportamento que meu teste espera. Tá? Então, state.new vai criar para mim uma estoque com o preço zerado. Belezinha? Criei isso aqui. Vou retornar agora a estrutura do meu módulo. E precisa ter uma estoque, que vai ser essa estoque que eu criei ali. Precisa ter um status, que vai ser não inicializado, então eu posso omitir aqui porque ele vai ter um valor padrão. E ela vai ter um price off, que é o price provider. O que ele está dizendo aqui para mim? Ele está dizendo que falta aqui status aqui, então vou tirar ele do force keys e para ele usar o valor padrão. Quando eu não quiser utilizar o valor padrão, eu sobrescrevo ele aqui na estrutura. Beleza? Então a nossa função new já foi definida. Criou uma estoque com um valor zerado, colocou ela aqui dentro, colocou o price provider aqui e inicializou com status uninitialized. Vamos criar a nossa função update agora. Então a nossa função update ela vai ter que receber uma estrutura do nosso módulo. Tá? Eu vou chamar de state aqui nesse caso. E ela precisa retornar um estado, né, com o preço atualizado ou não. Como que eu vou capturar, tá, o nosso preço? Então, a estoque é state.stock. E o nosso preço, agora a gente vai utilizar aquela questão do price provider. Então, state.priceof, lembrem-se, ele é uma função, então eu posso fazer isso. E eu vou passar o nome da minha estoque, então estoque.name. Agora vai entrar a nossa validação. Então, case price. Ou melhor, a gente tem uma função lá dentro do estoque, que é a change price. E vai receber uma ação. Esse estoque vai receber um price, que é um raw price, um float. Exatamente como a gente colocou aqui, um float. Vai receber o price. Se isso aqui for igual a um ok estoque, o que a gente precisa fazer? Precisa retornar a estrutura do nosso módulo. Vou reaproveitar aqui parte do estado. A estoque vai ser essa nova estoque que a gente construiu com preço novo. E o status vai ser initialized. Belezinha? Só que isso aqui é um atom, né? Caso contrário, se eu não receber um ok estoque, eu receber qualquer outra coisa, eu quero pegar esse meu cara aqui, vou reaproveitar tudo dele, até mesmo a estoque que vai estar com preço antigo, e vou atualizar o status para not updated. Afinal, eu não consegui pegar o novo preço da minha ação como um preço válido. Certo? Aqui ele está falando que eu não estou utilizando esse alias price aqui. Realmente não estou utilizando ele. E bom, esperamos agora que tudo passe, né? Vamos executar o mix test aqui e ver se a gente errou alguma coisa. Então, todos os testes passaram.
Beleza? Voltando a dizer o que a gente fez hoje. A gente construiu um módulo que vai gerenciar o estado do nosso Gen Server. O que isso significa? Que sempre que a gente for, por exemplo, chamar um handle info com uma mensagem update, ele vai pegar o estado interno do Gen Server e chamar essa função update. Acabei de criar com o start link um Gen Server. Ele vai chamar o callback init. O callback init vai construir o estado do Gen Server chamando a função state.new. Certo? Então é por isso que esse módulo foi criado. Ele vai facilitar a manipulação do estado do Gen Server sem que a gente precise ficar criando todo esse ferramental dentro do módulo do Gen Server propriamente dito. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi relativamente simples. Eu acho que vocês devem estar esperando algo mais puxado para o Gen Server. Eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque tudo que a gente está construindo aqui seria muito próximo ao que você deveria construir num software usado em produção. Se vocês repararem, aqui a gente está utilizando, por exemplo, o princípio Solid. Né? A gente está definindo um módulo, e esse módulo ele tem, por exemplo, seguindo o Single Responsibility Principle, uma única razão para existir. Né? Então, a gente está escrevendo as coisas aqui com uma certa qualidade, e isso aqui vai ser extremamente útil para a gente quando a gente for colocar esses conceitos aqui dentro de uma API REST, que a gente vai fazer. Quando a gente for colocar esses conceitos, por exemplo, dentro de um WebSocket. Então, vocês vão ver que vai fazer total sentido a divisão desses módulos e todo esse código bizarro que a gente fez até aqui, que pode ser visto para vocês como algo meio inútil. Né? A gente escreveu um monte de código, mas ainda não está fazendo nada. Então, paciência, pessoal. Eu espero vocês aí num próximo vídeo. E qualquer coisa, tem aí os comentários pra gente trocar uma ideia. E valeu!